Strand e Leslie levaram Caroline ao hospital num táxi numa tarde chuvosa. Caroline estava tão alegre como se estivesse indo para um baile. Strand imaginou se iria reconhecê-la depois da operação. Não tinha sido consultado pelo melhor homem sobre o assunto a respeito do tipo de nariz com que ela iria aparecer. Romano arrebitado tipo concha, como o da Garbo, de Elizabeth Taylor, como o nariz da Duquesa de Alba, da Senhora Harcourt, com que ela se pareceria. O rosto molda o caráter, não importa o que digam. Ele a amava como ela era, e achava que a filha era bonita e sabia que ela o amava. Ela não tinha desistido do tênis como uma oferta infantil em algum altar místico em troca da vida dele. Ofereceria em sua nova encarnação qualquer outra coisa por ele novamente. No táxi abafado, Leslie estava tranquila ao lado da filha, batendo vez ou outro na mão, para lhe dar mais confiança. Teria vivido 25 anos com uma mulher que não tinha imaginação em absoluto. Gostaria que Eleanor estivesse ali. Ela teria dito alguma coisa bem simples, clara e boa para sua alma. Lamentava sua ausência como uma traição. O amor fez voar todas as demais responsabilidades. Ele teria umas coisas para lhe dizer quando aparecesse. Amaldiçoava o dia em que entrara no mar sozinho. Agora, pensou ele, cheio de pena de si mesmo, estou à parte de minha própria vida. Deixaram Caroline na cama do hospital, onde passaria a noite antes de ser levada para a sala de operação pela manhã. Caroline não escondera que desejava fora do quarto. Escondera que eu desejava fora do quarto. Você está com uma cara comprida, papai dissera. Porque você e mamãe não vão jantar num belo restaurante e depois não vão a um concerto? Você me faz sentir culpada, ficando aí parada como se as sirenes estivesse tocando e você fosse me deixar sozinha sob um ataque aéreo. O apartamento cheio de livros espalhados pelo chão, tapetes enrolados, pontos claros nas paredes onde haviam estado os quadros por tantos anos. Já não parecia mais um lar. Sua voz e a de Leslie, enquanto resolviam se jantariam ali ou se sairiam, soavam estridentes nos aposentos desarrumados. Por uma vez Strand sentiu falta do violão de Jimmy. Eita, difícil perdoar o adeus despreocupado e invisível do filho. Os jovens, pensou amargamente, desprezam atitudes possessivas. Não compreendo quanto o amor se pode acumular num piano velho, num vaso barato, numa escrivania cheia de manchas, num abajur que projetaram luz nos livros durante um quarto de século. A família tinha acabado. Agora veria um telefonema, um bilhete rabiscado da Geórgia, do Arizona, de um endereço na West 53 Street. As crianças crescem e se vão. Era a lei da vida, ou pelo menos dos tempos. Mas como tudo mais neste século apressado, tudo passara crispando num ritmo vertiginosamente acelerado.
acontecera tão rápido. Uma questão de semanas, um homem surgira, a cabeça ensanguentada uma noite, e todos os valores tinham sido alterados. Sabia que estava sendo injusto ao culpar Asen, mas achava difícil ser justo. Irritado, Strange ligou o rádio. O noticiário noturno estava no ar. As notícias eram ruins, um relatório do caos. Lembrou-se de uma frase de uma peça de Saroen. Nenhum fundamento, de ponta a ponta. Desligou o rádio e ligou a televisão. Distinguiu o som do riso enlatado e desligou o aparelho antes que a imagem aparecesse na tela. Vaqueou pelo apartamento fantasma de si próprio. Teve vontade de olhar o álbum de fotografias onde conservavam os instantâneos da família. Ele e Leslie no dia do casamento, Caroline num carinho de bebê, Leonor de beca e toca, o diploma na mão, Jimmy de bicicleta, mas o álbum já fora embalado. De repente, o apartamento ficou intolerável para ele. Foi até a cozinha, onde Leslie abria latas para o jantar. Vamos jantar fora, disse ele. Quero ver outras pessoas esta noite. Leslie olhou, estranhando o seu comportamento por um momento, e depois colocou o abridor de latas na pia. Ótimo, concordou ela com a voz suave. Dá tempo para eu lavar os cabelos. Não estou com fome. Posso esperar. Sempre que Leslie ficava preocupada, lavava o cabelo. Sua serenidade, imaginou Strange, era uma máscara que colocara por sua causa. Mas detestava o ruído do secador de cabelos. Era como o som das máquinas sinistras que ouvia no plano indistinto de seus sonhos. Vou esperar por você no O'Connors. Era o bar da esquina da rua onde moravam. Só entrava lá 2 ou 3 vezes por ano, quando tinha notícias desagradáveis para dar em casa e queria retardar o momento. Leslie aproximou-se dele e beijou-o na face. Não fique acabunhado, por favor, querido, disse ela. Mas ele apenas respondeu: queria tomar um drink enquanto espero. E não há bebidas em casa. Jimmy deve ter promovido algumas festas tumultuosas na nossa ausência. Não podem ter sido tão tumultuosas, disse Leslie. Não deixamos nada além de meia garrafa de uísque quando fomos para a Europa. Mesmo assim, disse Strange, sabendo que estava sendo incoerente. Quando saiu, ouviu a água correr no banheiro. Quando, 1 hora depois, Leslie se encontrou com ele no O'Connors, ainda estava com seu primeiro drink intacto no copo diante dele, desde que sentara ali sozinho no bar deserto. Jantaram no restaurante das redondezas, do qual gostavam muito. Haviam apenas mais 2 casais no restaurante, e o proprietário, que os conhecia, comentou: em agosto do ano que vem não vou abrir. Agora, agosto é uma calamidade em Nova York. Depois das refeições que fizeram na França, aquela comida parecia sem gosto. E Leslie encontrou um fio de cabelo na salada. Esta é a última vez que ponho os pés nesse restaurante, disse Leslie.
Última pensou estranha, esta se está tornando a palavra mais comum do nosso vocabulário. Ao abrirem a porta do apartamento, ouviram o telefone que tocava. Quando começar a próxima guerra, pensou Strange, ao correr para atendê-lo. Ela me será anunciada por esse som metálico e nevante. Era Eleanor. Eu já estava ficando nervosa. Estive ligando a noite toda, então telefonei para Russell, achando que poderiam encontrar-se lá. E ele me falou sobre Carolina. Onde estavam vocês? Ela está bem? Ótimo, respondeu Strange, tentando afastar o ressentimento da voz. Onde você está? Em seu apartamento. Cheguei agora de noite. Quero ir até aí. Para quê? Perguntou Strange secamente. Não fique zangado, por favor, papai. Tudo o que fiz foi me casar. Posso ir até aí? Vou perguntar para sua mãe. Voltou-se para Leslie. Eleanor, você quer vê-la agora? É claro, pergunte a ela se já jantou. Posso preparar alguma coisa. Estaremos esperando por você, disse Strange. Mas sua mãe quer saber se você já jantou. Se ainda não, ela poderá arranjar uma coisa para você aqui. A Leonor riu. A boa é sábia mãe. Alimenta as feras primeiro e faz perguntas depois. Diga a ela para não se preocupar. Engordei quase 3 quilos depois do casamento. Strange desligou. Ela já jantou, disse para Leslie. Prometa-me que não vai brigar com ela, pediu Leslie. Deixe que o marido grite com ela, disse Strange. Não tenho mais energia. Pegou uma revista e foi para a cozinha, o único lugar no apartamento onde havia uma lâmpada com que se podia ler. Sentou-se à mesa e olhou para as caricaturas, que não pareciam engraçadas. A luz forte de neon que Leslie tinha instalado quando descobriu que precisava de óculos para costurar e ler. Agora, disse Leslie, comecemos do princípio. Estavam sentados na sala de estar, que se achava em grande parte às escuras, pois com exceção de todos os abajures já estavam empacotados. Quando Eleanor havia perguntado sobre o estado de espírito da irmã, Strange respondera taciturno, surpreendentemente elevado, mas Leslie estava mais confiante. Agora Eleanor estava sentada na beira de uma sólida poltrona com a aparência tranquila de quem não está arrependido. Mais jovem e mais bonita do que nunca, pensou Strange. O princípio, é claro, disse Eleanor, foi o último verão no oeste, quando bati os olhos neles na casa de amigos em Bridgehampton, e decidi na ocasião que ali estava o homem que eu precisava. Leslie apreensivo olhou para o marido. Ele sabia que seu rosto demonstrava o que estava pensando de a filha falar naqueles termos, casados ou não. Uma semana depois, ele me pediu que me casasse com ele. Continuou Leonor com um pequeno acento de triunfo na voz, mas me disse que mais cedo ou mais tarde deixaria Nova York e iria trabalhar como jornalista
alguma cidadezinha que talvez ficasse a milhares de quilômetros de distância, e que ele não acreditava em casamentos onde o marido vivia num lugar e a mulher no outro. E eu disse: não, obrigado, amigo. E nós continuamos a nos ver. Ele me apresentou a sua família e a maioria deles foi tão encantadora quanto possível, mas a mãe ficou em brasa quando me viu. Ela nasceu na Itália e é católica como todos os demais, vai à missa aos domingos, feriados e sempre que há uma oportunidade. Estava tudo bem enquanto o seu querido filho quisesse passar um ocasional e fugitivo fim de semana com uma protestante, mas a ideia de casamento levou a se ajoelhar segurando uma vela diante da imagem da Virgem na igreja mais próxima. Podem imaginar isso. Nos dias de hoje, em nossa época, sim, pensou Strange, posso imaginar. Nos dias de hoje, em nossa época, mares de sangue têm sido derramados devido à crença em um ou outro Deus. E o sangue de crianças ainda por nascer irá fluir pelas mesmas razões. Quanto a isso, a devota mãe de Giuseppe Gianelli era mais atual do que sua filha. Giuseppe disse que a velha senhora iria superar isso, continuou Leonor, e enquanto não tinha de vê-la, estava tudo bem para mim, e éramos felizes até ela parou e o tom de sua voz tornou-se sério. Até que ele foi para a Geórgia, e o homem disse que ele podia ir e começar no jornal imediatamente. Giuseppe me telefonou da Geórgia, creio que Rússia nos contou. Ásia nos contou, confirmou Strange. Disse que estava aceitando o emprego, prosseguiu a Leonor. Seria agora, e que, se eu quisesse vê-lo de novo, teria de me casar com ele imediatamente. Ela suspirou. Eram 7 horas da noite quando me ligou da Geórgia. Respondi que tinha de pensar a respeito. Ele me deu um prazo até amanhã do dia seguinte. Não posso dizer que tenha dormido bem naquela noite, mamãe, exclamou ela. Não posso viver sem ele. O que você teria feito se papai lhe tivesse dado um último desses, e você soubesse o que ele significava? Leslie inclinou-se e tocou a mão de Strange. Teria feito exatamente o que você fez, querida. Teria sido danada de boba, disse Strange. Não teria, disse Leslie suavemente. Quando telefonei para Giuseppe na manhã seguinte, dei-lhe o sim. Contou Leonor, a voz tão baixa que Strange mal conseguia compreender as palavras. Mas Las Vegas, falou Strange, zangado. Porque a pressa? O celular tá aí? O que teria preferido? Eleonor ergueu-se e ficou caminhando pela sala. Um grande casamento com o padre e os parentes cantando O Sole Mio e a mama parecendo uma italiana sinistra, amaldiçoando a família toda. Sinceramente, se querem saber, nem Giuseppe
nem eu queríamos ter oportunidades para mudarmos de ideia. Que diferença faz? De qualquer forma, Las Vegas foi rápido. Casamento instantâneo e foi divertido. Giuseppe ganhou $120 no 21. Deu para comprar o anel e pagar o hotel. Por favor, papai e mamãe, não fiquem zangados comigo. Estou feliz e pretendo continuar feliz. Vocês se sentiriam melhor se eu ficasse em Nova York, frequentando bares elegantes, tendo meu nome na porta como assistente do vice-presidente da Overside and Comprande Division, a 120ª maior companhia de computação da América. Pare com essas tolices, disse Leslie rispidamente. Ergueu-se e abraçou Eleanor, beijando-a na testa. Se você é feliz, nós somos felizes. Por sobre o ombro da mãe, Eleanor olhou para Strange. Isso inclui você também, papai. Creio que sim, respondeu Strange, cansado. Onde está seu marido agora? Em Grand Geórgia, a maior cidadezinha do cinturão do Sol dos Estados Unidos da América, a que mais cresce, com reuniões do Rotary Club toda terça-feira. Strange não saberia dizer se ela estava chorando ou rindo. Nunca vai vir aqui, só na calada da noite. Ele é um homem corajoso, mas não tão corajoso a ponto de enfrentar a mama por 1 ou 2 anos. Você me dá sua bênção. Ela se afastou de Leslie e olhou firme e desafiadora para o pai. Não sou papa. Dar bênção não é do meu feitio. Strange ergueu-se e abraçou-a, mas negou o meu beijo. Ela deu-lhe um abraço apertado. Não acho que devo fazer um brinde aos recém-casados agora. Não há nada em casa, disse Strange, mal-humorado. Jimmy bebeu tudo. Eleanor riu e Leslie disse: "Oh, Allen." Agora, disse Leonor ao sentar-se comodamente. A noite ainda é uma criança. Falem sobre a viagem. Foi gloriosa, disse Strange, mas estou certo de que as 2 senhoras têm muito a que falar. Tive um dia cansativo e vou me deitar. Leonor, Jimmy e Linda Hobbit já se encontravam na sala de espera do hospital. Logo cedo na manhã seguinte, quando Strange e Leslie chegaram, Jimmy estava de jeans azuis e um suéter preto de gola roulé. E usava um tipo de enfeite dourado pendurado numa corrente ao redor do pescoço. Suas roupas de trabalho, pensou Strange, mas por uma vez, pelo menos, Jimmy parecia sério. Caroline tinha acabado de ser levada para a sala de operação, disse Leonor. Já estava sob o efeito do sedativo, mas tinha acenado sonolenta. Quando passara pelo hall, Strange tentou não pensar no que se estaria passando lá em cima no momento. O cheiro do hospital era familiar, confortador para ele. Passara por ele e sobrevivera. Tinha sonhado muito enquanto permanecera no hospital, mas não se lembrava no que consistiam os sonhos, exceto que tinham sido
sido desagradáveis, esperava que nos sonhos da filha ela ganhasse corridas, recebesse troféus e dançasse com rapazes bonitos. Leslie tinha trazido tricô e o som das agulhas sobressaía no silêncio. Strange sabia que ela tricotava um suéter para ele. A última vez que se lembrava dela a tricotar foi quando ficou ao seu lado, na unidade de tratamento intensivo. Tricotava estritamente no hospital, pensou ele. O suéter esperava Strange. Não estaria pronto antes de completar 90 anos. A primeira vez que Leslie fora para o hospital para ter Eleanor, ele começara a ler uma história de mistério de Raymond Chandler. Via de regra, não lia histórias de mistério, mas o livro estava sobre a mesa da sala de espera e ele o apanhara para ler. Eleanor não havia demorado para nascer e ele apenas tinha lido algumas páginas quando o médico chegara e lhe anunciara que era pai de uma menina. Esqueceu-se mais tarde do que havia naquelas páginas, mas quando Leslie fora levado às pressas para o hospital, quando Jim nasceu, ele apanhara o mesmo livro sem superstições. Começara a ler o livro de novo e de novo. Só chegara a ler umas poucas páginas. Guardar o livro em lugar seguro para ser lido nos futuros nascimentos e levara para casa quando Caroline nasceu, mas agora na confusão com os preparativos da mudança, não sabia onde ele estava. Precisava encontrá-lo antes de Eleanor ter seu primeiro filho. Talvez então finalmente descobrisse quem tinha matado quem. Asen chegou quando já se encontrava ali há quase uma hora. Estava bronzeado, com aparência sadia, fora de ambiente. Pensou Strange no hospital, embora tivesse um curativo na mão direita. Prendera-a na porta do carro, explicou ele. Tinha falado com o Dr. Laird. Também no dia anterior, Laird dissera que a operação levaria 1h30, no máximo, e que não havia nada com que se preocupar. Caroline poderia ir para casa em 24 horas. Leslie tricotava cada vez mais rápido, e o estalido das agulhas estava mexendo com os nervos de Strange. Ele se levantou, saiu para o corredor e começou a andar para cima e para baixo, tentando não olhar para os quartos onde havia pessoas deitadas, com sacos plásticos e suportes debaixo das camas e tubos nos braços. O riso das enfermeiras no final do corredor ofendeu Strange. Asen deixou a sala de espera e ficou andando silenciosamente ao lado dele. Asen picarreou como se quisesse chamar a atenção de Strange. Além, disse ele, esta é uma hora tão boa como qualquer outra para conversar com você. Não quero falar na frente dos outros. Principalmente, Caroline não sofreu nenhum acidente automobilístico. Strange parou de andar e olhou para Asen. Sobre o que você está falando? Lembra-se de quando Laird me pediu que entrasse em seu consultório depois que acabou de examinar Caroline? Sim, quando me disse que podia mudar o formato do nariz de Caroline. Não foi só isso que ele me disse.
Ele não examinou Carolina apenas. Ele interrogou sobre o que tinha acontecido. Disse que possivelmente não podia ter acontecido da forma como ela contou, e como seu médico tinha de saber a verdade. Ela então relatou tudo. A verdade é que o rapaz Jorge bateu nela, o que as pernas de Strange de repente ficaram bambas. Estavam sentados no carro. Sim, continuou Alan, sério. Mas não na rua, perto da praia, sozinhos. Ele tentou despistá-la. Carolina impediu e ele bateu nela. Oh Deus, animalzinho imundo. Nunca mais vai tentar uma coisa dessa, disse Asen sombriamente. Ontem dei-lhe uma surra de que vai se lembrar para o resto da vida. Ergueu a mão enfaixada. Deslocou duas juntas, mas valeu a pena. E fui falar com o pai dele e ele disse que se eu vir o seu filho em Hampton outra vez, darei cabo dele. E o velho miserável sabe que posso fazer isso. E o que é mais importante, está pagando pela operação e o hospital. Asen sorriu com uma expressão implacável diante de seu triunfo na negociação. Depois ficou sério outra vez. Estive lutando comigo mesmo, sem saber se devia dizer-lhe ou não. E por fim cheguei à conclusão de que você devia saber. Obrigado, disse Strange, desanimado. Naturalmente, acho que não deve falar com mais ninguém, principalmente com Jimmy. Ele talvez pense que teria de fazer alguma coisa, e só Deus sabe o que poderia resultar disso. A questão do Sr. George está liquidada, e é melhor deixar como está. Achei que era minha responsabilidade. Convidei o Merdinha para a minha casa, onde conheceu Caroline, e competia a mim dar os passos necessários, e eles foram dados. Peço-lhe desculpas como a toda a família. Não há necessidade de desculpas. Finalmente, Strange encontrou uma cadeira do lado de fora de um quarto fechado e afundou-se nela, tremendo, sentindo-se invadido por ondas de uma fúria incontrolável. Se o rapaz estivesse ali na sua frente, teria voado para ele e tentado matá-lo, embora nunca tivesse lutado em sua vida e não fosse forte o bastante nem para ferir um gatinho. Mas mesmo sabendo disso, sentiu-se desenrolado e envergonhado, porque o castigo que teria sido diretamente sua prerrogativa tinha sido arrancado de suas mãos. Você está bem? Perguntou Asen, ansioso, curvando-se sobre ele. Está branco como uma folha de papel. Não se preocupe comigo, disse Strange, meio apalermado. Apenas me deixe sozinho por um instante, por favor. Asen lançou-lhe um longo olhar e depois voltou para a sala de espera. Strange ainda se achava sentado lá, tentando parar de tremer, quando o Dr. Laird veio pelo corredor. No andar vigoroso, o médico parou quando viu Strange. Já acabou, Sr. Strange, informou o médico. Correu tudo bem, sua filha descerá a qualquer momento agora. Obrigado, disse Strange, sem se levantar da cadeira. Os outros estão na sala de espera. Vai jantar, você quer jantar? Por favor. Jantar, John? Por favor, avise-os.
O médico bateu no ombro, o gesto acima e além do dever do melhor homem no assunto, e entrou na sala de espera. Strange ainda estava lá quando Caroline passou por ele na maca em direção ao quarto. Ele se ergueu e olhou para a filha. O que podia ver do rosto parcialmente coberto de ataduras parecia tranquilo como o de uma criança feliz adormecida. Ele chorou sem saber que estava chorando.